Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio. Que troço é esse? Eu me chamo Magali Guerino com... Leandro Sanches. Então, pessoal, antes de apresentar o nosso convidado, dá uma curtida, um like, uma inscrição nas nossas redes sociais, que vai aparecer aqui embaixo o endereço eletrônico para vocês, tá bom? É importantíssimo, né, Magali? Com certeza. Porque o pessoal assiste os episódios, vem lá, mas não se inscreve. E aí a gente precisa dessa força. E o episódio completo vai toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite, tá ok, pessoal? Tudo bem? Certinho. Então vamos lá. O nosso convidado hoje é professor, foi meu professor por sinal, supervisor e psicólogo clínico na abordagem da feminologia, certo? Exato. Então estamos aqui com o Reinaldo. Reinaldo, tudo bem? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Uma vez. Olha, o seu episódio foi muito comentado, muitas dúvidas e a gente deixou bastante perguntas para trás, né? Deixamos. É que o tema é outro hoje, né? Então a gente vai depois fazer um episódio só para relembrar aquilo que você falou, que o pessoal gostou muito, viu, Reinaldo? Fiquei feliz. Foi assim bem legal. Houveram vários comentários depois que as pessoas nos procuraram e falaram, poxa, outras dúvidas. Eu tinha dúvida aqui, eu podia ter perguntado isso. Então a gente vai fazer outro. Foi adolescência, né? Sim, adolescência e os diagnósticos. Sim. Porque afinal de contas, a adolescência é um tema tranquilo, né? O pessoal. Acho que o de hoje também é tranquilinho, né? Hoje também. Verdade. O que nós vamos falar hoje, Magali? Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento na atualidade, né? Sim. O que caracteriza, né? E parece que as pessoas estão sofrendo mais? Sofrendo mais já começa assim, né? Eu não sei, Magali. Mas Pera. Parou, verdade. Antes, o nosso convidado está... Quando não é você, é eu que esqueço alguma coisa. Apesar que ele já sabe o que é, né, gente? Então... Eu vou colecionar. E tá na caixinha vermelha, fitinha verde, para lembrar do Natal, tá? O nosso episódio está sendo gravado no dia 20 de dezembro. Eu vim combinando hoje, então. A gente coloca no embrulho por formalidade, mas todo mundo já sabe. Vê se você gostou, né? Fogo, gente. A cara. A cara. Ficou ótimo. Então, onde é que eu mostro? Aqui? Dá pra mostrar, aqui fica aparecendo, né? Sim. Gostou da sua imagem? Hein? Adorei. Quer ficar com a tampinha aqui? Sim. Já aproveita e já coloca água. Senão você vai ficar sofrendo aí com sede. É. Nossa, eu sempre bebi bastante água, passei uma fase esquecendo um pouco disso, agora eu voltei a beber água adequadamente. Mas você tem algum problema assim de... Não, só sede mesmo. Sede mesmo, né? Bom, mas voltando então, você acha que as pessoas estão sofrendo mais hoje? Eu queria voltar um pouquinho, só que vocês falaram uma coisa interessante antes do tema, sobre o nosso episódio anterior e tudo mais, que ficaram muitas perguntas, né? Sim. E aí eu acho que talvez o nosso encontro de hoje seja para reiterar a importância de perguntas ficarem efetivamente. Inclusive perguntas sobre o sofrimento, né? Porque o que a pergunta faz? A pergunta, ela mobiliza um movimento na vida. Sim. Imagina se a gente responder todas as perguntas, aí a gente pode até acabar com o sofrimento numa circunstância hipotética, mas aí o que vai movimentar a vida, se não as perguntas, né? Sim. E aí agora indo para a sua pergunta, efetivamente, eu não sei se a gente tem sofrido mais, mas eu tenho a impressão de que a gente tem sofrido de um jeito mais isolado. O tipo de sofrimento que vem aparecendo na clínica é um sofrimento que tem desconectado bastante as pessoas das experiências do mundo, das próprias experiências históricas, né? Então, não é incomum eu encontrar com pessoas na clínica que contam para mim sobre uma percepção da própria vida, né? Elas sentem uma coisa na vida delas, mas essa coisa que elas sentem não está conversando com a própria história delas, com as coisas que elas viveram e ainda vivem. Então eu acho que é isso. Eu não sei se as pessoas têm sofrido mais ou menos, mas eu tenho a sensação, nessa experiência clínica que eu tenho vivido já há um tempo, de que o tipo de sofrimento talvez tenha mudado. Assim, o que foi outrora um sofrimento mais coletivo, hoje é um sofrimento mais isolado, mais ensimesmado, talvez.
Se a gente for pensar em termos terminologia, né? O sofrimento, você, alguém está estudando o que que é o sofrimento? Você chegou a trabalhar alguma coisa nesse tema? O que que é? Quando você for conceituar, né? O que que é sofrimento? Será que a gente pode diferenciar, por exemplo, o sofrimento dos sintomas, né? Ah, Você chegou a estudar algo desse sim. sentido? Eu acho que começa com a filosofia, né? A filosofia vai entendendo que o sofrimento é uma parte da vida. O sofrimento é um aspecto inevitável da vida, né? Aspecto inevitável, mas que também tem uma função, né? O sofrimento, ele, como a gente vem discutindo assim, ele abre questões, ele abre movimento para a própria vida. Só que a leitura filosófica, ela abre uma compreensão por uma estrutura de sofrimento, e a partir dessa estrutura, né, a partir desse começo de reflexão, a gente vai desdobrando. Então dá para a gente pensar, por exemplo, que o sofrimento em decorrência de uma circunstância de vulnerabilidade, ele é uma expressão diferente do sofrimento. Então uma coisa é você se deparar com um problema da sua vida e a sua vida estruturada. Você está vivendo uma vida boa, como a gente, assim, um pouco do que a gente, uma vertente que a gente discutiu no primeiro momento, né, no nosso primeiro encontro. Você está vivendo uma vida boa, com as coisas organizadas, e aí, num determinado momento, você, sei lá, faz um processo seletivo para um trabalho que você quer muito e não dá certo. Você não é aprovado para aquele trabalho, você vai sofrer, assim, vai ser ruim. E esse sofrimento, se vivido em articulação com as outras pessoas, talvez te possibilite a olhar para o que te faltou nesse processo seletivo e você tenta de novo depois. Isso faz você se questionar. Agora, outra coisa é você não saber se vai conseguir comer no dia seguinte. Isso. Então, eu acho que é importante demarcar essas diferenças entre as expressões de sofrimento. Porque acho que não saber o que vai comer no dia seguinte é um tipo de sofrimento que não deve acontecer. Sim. Ele não favorece em nada. Ele não tem função positiva nenhuma, ele não tem a ver com movimento. Ele tem a ver com uma insegurança generalizada na vida. Então, acho que isso, não sei se eu já entrei com os dois pés no peito, mas é um pouco disso, assim. Eu acho que, de novo, o sofrimento, ele é uma condição de vida, é uma condição de vida que faz com que a gente olhe para a vida e pergunte e converse com a vida, né, nesses termos, mas ele pode se expressar de várias maneiras, né? Sim. Existem maneiras articuladas e maneiras que não deveriam existir, como essa de insegurança alimentar, por exemplo. Uhum. E essa coisa a gente pode falar, por exemplo, o sofrimento, que ele advém de um sintoma, né? Que um sintoma seja lá neurótico, mas tem essas coisas que vêm desse advento do real, né? Sim. Quando o real, quando somos impactados por esse real, atravessados por essa experiência, né? Por exemplo, como você falou, da escassez de alimento, e aí estamos fora desse outro sofrimento que é o neurótico. Ok, nós podemos, às vezes ali pode se gerar sintomas, né? Mas é um outro tipo de sofrimento, assim como o próprio adoecimento, né? Sim, sim. Eu achei importante uma coisa que você citou, que é sobre a diferença de estar sofrendo sozinho hoje, né? Porque a gente vive num momento em que a gente tem que mostrar o tempo inteiro que é forte, que dá conta, que não pode demonstrar fraqueza, se preocupando com as redes sociais, né, de passar uma imagem. E falando das redes sociais, a gente nunca esteve tão conectado, mas ao mesmo tempo tão sozinhos. Sim. E eu acho que essa dimensão do sofrimento vem exatamente desse ponto de estar sozinho, porque ele ganha um aumento, né? Ele ganha uma dimensão maior, uma potência maior. Porque quando você divide, e isso a gente pode ver nos grupos de apoio, seja outras dinâmicas de grupos, dinâmicas com adolescentes, outros grupos de apoio para quem teve AVC, grupos de apoio para quem sofreu luto. Quando o sofrimento é dividido, ele é mais suportável do que esse isolamento, né? Você acha que as redes sociais teve um impacto muito grande nisso? Ela favoreceu e essa questão desse excesso de positivismo, de que você tem que estar bem, contribuíram muito para o sofrimento atual ter essa dimensão? Eu acho que a forma como determinados grupos
da sociedade tem usado as redes sociais, favorece. Semana passada, retrasado, sou ruim com o tempo, assim, agora eu não lembro exatamente, eu participei de algumas bancas de TCC e uma das bancas estava discutindo um pouco a influência das redes sociais na autoimagem de adolescentes. E aí elas tentaram definir um pouco que categoria é essa de influencer. Né? E aí a gente chegou num lugar na discussão que, e aí para construir a sua resposta, né, existem certos tipos de influencers que eles não vendem uma ideia, eles não vendem um produto, eles vendem a si mesmos. Né? Eles vendem a si mesmos, mas tentando, em alguma medida, dizer que aquilo que eles estão fazendo é venda de produto ou de ideia. Então, de novo, uma influencer aparece, um influencer, vou dar um exemplo de um homem que eu acho que é melhor nesse momento. Então aparece um influencer forte, com o cabelo penteado, a barba bem feita. Isso, eu, inclusive, lembro de ter visto isso já na internet. Com um jet ski na praia, dizendo que a família dele está hospedada numa casa no morro, assim, na praia, uma casa maravilhosa. E, assim, entregando toda uma imagem, entregando todo um desejo por ele e diz, olha, eu posso te ajudar a ser bacana também. Mas esse bacana é igual a ele. Não é qualquer bacana. Porque eu sou bacana, você também é, mas é bacana igual a ele. E aí o problema disso ele vende uma coisa que é ele mesmo, mas ele não pode entregar a ele mesmo. Ele vende uma coisa que ele não entrega. Ele vendendo uma coisa que ele não entrega, ele distancia as pessoas umas das outras a partir de um vazio que ele opera na vida das pessoas. De uma insatisfação generalizada. Então eu estou insatisfeito com esse vazio que eu vivo de uma coisa que eu queria e não tenho, como é que eu vou me conectar com outro? Então, de novo, o cara tá lá dizendo que vai vender uma coisa, mas essa coisa é ele. E aí ele te vende por um preço, só que ele não vai te entregar aquilo. Ele vai te entregar uma outra coisa que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Ele opera um vazio na sua vida, uma ausência, uma insatisfação importante, que pode se desdobrar em ressentimento, inclusive. E aí, na minha leitura, isso afasta as pessoas. Inclusive, isso aí vem na legenda, assim, acredite em você mesmo. Se você quiser isso, corra atrás, né? Se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir, você consegue, é emblemático e é muito problemático isso. Assim, muito, muito. Porque, de novo, ele está fazendo uma imagem construída à perfeição, né? O cara bonito, forte, bronzeado, com a barba feitinha, cabelo organizado, família, eu tenho uma família, minha família tá toda ali me esperando naquela casa maravilhosa em cima do jet ski, nananã. Que idealização é essa? Ele não vai entregar isso. Ele não vai embrulhar a casa na montanha, o jet ski, e ele mesmo e fala assim, toma Magali, você comprou agora, isso aqui é seu. Viva isso. Jamais. Ele opera em você uma insatisfação com o que você tem. Ele não disse que você é um cara da hora já. Sim. Ele não está dizendo isso. É interessante isso que você fala, né? Porque ele está trabalhando dentro de uma modalidade de sofrimento que é a insatisfação. Exato. Você insatisfeito consigo mesmo, ou melhor, insatisfeito consigo mesmo, insatisfeito com a sua imagem, insatisfeito com a sua situação econômica, e aí você vai a todo custo buscar essa imagem que ele está vendendo, né? Lógico, normalmente quando tem essa imagem, tem sempre um interesse ali, né? Alguma coisa ele tá te vendendo ali, né? Às vezes ou até mesmo a gente viu tanto nesse negócio das bets aí, né? Nossa, esse exemplo também é excelente. O quanto que você trabalha essa ilusão, né, da pessoa de que você também pode conseguir tudo isso. Sim. Eles estão, assim, e aí eu acho que a Magali quer falar, pode, mas pode assim, rapidinho. O que eles vendem é esse nicho de influencers que eu tô fazendo crítica. Assim, eu acho que tem outros incríveis. Assim, tem uma moça, eu não lembro o nome dela agora, mas é uma influencer ela é bióloga e ela faz uma crítica a uma consistência da ciência e tudo mais. Bom, ela se autodenomina influencer também. Então, não é dela que eu tô falando aqui. Assim, eu tô falando de outro tipo de influencer. E é o influencer que vai olhar pra sua cara e dizer, eu tenho uma solução rápida para o seu problema. E o sofrimento, ele tá buscando uma solução, né? E ele está buscando uma solução numa sociedade que não vai dar tempo para você vivenciar a solução do seu problema. Você vai ter que solucionar rápido, porque no outro dia você tem que trabalhar. Sim, é interessante essa... Desculpa, Magali, eu tô te atropelando. Quer perguntar? Pode perguntar. Então, aí essa coisa da coisa rápida, né? De você obter isso
nesse momento, eu não, e parece que não se trabalha à espera. Para você, por exemplo, conseguir nos moldes mais antigos, né? Para você conseguir uma casa, um carro, então você tinha que trabalhar, tinha que poupar, você tinha que investir, você tinha que existia um trabalho sobre a espera, né? Hoje parece que essa espera ela não é bem vista, né? O agora ele é tido como algo que se você quer, precisa ser agora. Eu acho que, de novo, fazendo um diferenciamento. Quem tem fome não espera. Só para não deixar essa bola cair. Quem tem fome não espera e nem deve esperar mesmo. É isso. Mas eu acho que fora desse registro assim, de vulnerabilidade, é possível se esperar. Mas para esperar, a gente vai precisar reconfigurar uma relação com o mundo que é hoje de hiperprodutividade. Então, eu trabalhei um tempo numa instituição que tinha uma leitura interessante sobre isso, assim, que, por exemplo, o funcionário está trabalhando, aí ele, por um acaso, adoece, e era um trabalho difícil, um trabalho do ponto de vista psicológico difícil também. O funcionário adoece e no dia seguinte não é que ele adoece gripado, não é que ele está com esse tipo de doença, ele adoece porque ele acorda muito triste com o que ele viveu no dia anterior. Nesses termos. E essa instituição acolhia essa falta. Você não precisa levar atestado e não vai ser descontado de você. Porque o ritmo que a instituição queria operar na relação com aquele funcionário favorecia que o sofrimento dele, que surgiu a partir de uma condição de trabalho, pudesse se elaborar com o tempo. Você precisou. E não é que as coisas eram felizes na instituição, porque faltava uma pessoa, a coisa ficava meio corrida, enfim. Mas quando esse cara voltava, ele voltava sendo respeitado pela própria falta. Ele voltava, e aí, voltando exatamente porque a gente está discutindo, ele voltava sendo respeitado porque ele sofreu em decorrência de uma coisa que ele viveu e precisou de tempo para elaborar. E, de novo, ele não tinha desconto nenhum na folha, uma política da instituição essa, não precisava nem apresentar atestado, porque não é essa a questão, e ele voltava sendo respeitado, pelos pares, inclusive. Óbvio, em alguns momentos rolava conflito, porque um colega às vezes trabalhava um pouco mais e passava a sofrer também, por conta dessa dinâmica, e o sofrimento desse colega às vezes voltava para essa pessoa que faltou, mas enfim, tudo processo de grupo vivido de modo bastante interessante, sabe? É Inclusive. importante isso. Eu realmente não conheço. Não, eu também nunca conheci nenhum outro lugar além desse, com essa Eu política. também não conheço, não. É uma política interessante, porque quantas pessoas não adoecem, né? Uhum. Devido ao trabalho. Uhum. E aí quando a pessoa adoece pelo trabalho, você fica 15 dias, aí depois você vai pro INSS, né? Aí é o governo que assume, né? Em decorrência da experiência de sofrimento que a empresa proporcionou. O governo, na verdade, você vê, é interessante isso, Leandro, porque o governo também não assume, não. Não. Assumir processo de elaboração de sofrimento é fazer parte daquilo em alguma medida e respeitar. O Estado, ele vai fazer uma avaliação e ele vai dizer se você está sofrendo ou não. É um troço diferente. Ele vai dizer, não. Os profissionais que estão ali eles vão dizer, não, você sim está sofrendo e você sim então precisa de tempo. Não é que ele vai dizer, olha, eu respeito o que você está vivendo, vamos encontrar uma forma de você viver isso adequadamente. Não é isso, né? Não. Se fosse isso... Sim. Mas é interessante o que você está falando, porque o Estado ele vai avaliar, né? Vai avaliar se você tem está condições, sofrendo ou não. se está sofrendo ou isso. não. Né? Porque até então, aí você passa a ser uma pessoa que tem que provar Exato. o seu sofrimento, sendo que o seu sofrimento ele foi marcado ali pela experiência experiência neoliberal, vamos colocar assim, da instituição. Sim. Instituição particular que teve que fez você adoecer, né? E depois te coloca de lado. O Estado vai avaliar se você tem condições de permanecer fora. Parece que o seu salário é reduzido, né? Sim. Porque você passa É reduzido. Então, ou seja, você passa, devido a uma experiência de sofrimento, você é colocado numa condição de ainda mais sofrimento, né? Porque você vai ficar afastado, não é uma coisa
Legal, né? Sim, sim. O sofrimento ele não é bem-vindo. E aí eu falei dessa instituição e toda vez agora que eu converso com a Magali, a gente fez até um encontro um tempo atrás, assim, Isso. de um grupo de pessoas, foi muito bacana. Eu brinco com ela que eu conheço gente que tem história para contar. E aí, assim, duas pessoas importantes dessa instituição que eu trabalhei têm muita história para contar, certamente. Assim, um deles, inclusive, é um grande amigo meu, o Sérgio. E aí eu sempre falo, chamem ele, chama o Sérgio pra vocês trocarem uma ideia um dia, assim, informalmente, vocês vão ver o que ele tem para contar. Ele foi um dos fundadores dessa instituição e ele foi um dos caras que, junto com a Márcia Dias, que é a outra fundadora, organizaram, e outras pessoas também, assim, teve muita gente que passou por lá, mas esses dois, assim, na minha leitura, são emblemáticos, sabe? E as pessoas que elaboraram o seu sofrimento nessa empresa que você mencionou, elas fizeram essa elaboração fora e depois retornaram para a empresa ou ainda... Não, pergunta, eu não entendi, na verdade. É assim, você falou que a empresa, ela, devido à experiência de sofrimento, ela fala para o funcionário, olha, ok, você vai se afastar para poder fazer a elaboração desse sofrimento e depois você retorna, né? Quando eles retornaram, quem que avaliava? A própria empresa que avaliava se ele pode retornar ou não, ou é a própria pessoa? Entendi. Se alguma pessoa... Eu acho que é interessante porque não era da ordem da avaliação, não. Então, por exemplo, tá lá no cotidiano de trabalho e aí acontece um conflito, né? Era uma instituição que cuida de adolescentes, aí acontece um conflito com um adolescente mais duro, e aí uma dessas pessoas sofre, um dos trabalhadores sofre um pouco mais, e aí ele simplesmente mesmo assim, no outro dia, de um pouco mais de tempo para elaborar esse sofrimento que ele viveu no contato com aquele conflito, né? E não é da ordem da avaliação, porque essa pessoa ela vai ter tempo e vai ter espaço para recorrer à rede de cuidado própria dela. E se por um acaso a rede de cuidado também implicar colegas de trabalho, isso também vai acontecer. Então a instituição ela não faz nenhum tipo de julgamento nesse sentido. Não vai avaliar, não vai dizer sim ou se não. Ela vai simplesmente, e essa palavra eu estou repetindo, mas acho que é isso, assim, se manter, e não é simples na verdade, mas eu estou falando, né? Vai se manter aberta precisou sair, sai. Quando você voltar, você vai voltar. E aí você vai continuar trabalhando e a gente vai estar junto para perceber como é que as coisas estão. Uhum. Então é isso, assim, faltou 1, 2, 3 dias, voltou, tá tudo bem, então vamos continuar, vamos em frente. Isso que você falou sobre esse afastamento mesmo das redes sociais provoca esses influencers, eles criam uma ilusão, certo? Isso, exato, eu também É uma acho. ilusão. E quando a pessoa vive na ilusão, ela vive em algo que não é real. Ela está na busca de algo que não tem nada a ver com a realidade não do existe. dia dela, que não existe. E esse sofrimento, ele se torna extremamente grande atrás de algo que não existe. Isso causa adoecimento. Sim, causa de várias ordens, assim, por exemplo, essa banca de TCC estava discutindo sinais de risco para quadros de anorexia. Sim. Então, a hipótese delas é que um determinado tipo de influencer, o conteúdo produzido por um determinado tipo de influencer, aí essa categoria influencer ficou um pouco mais em aberto no trabalho, mas acho que elas vão trabalhar um pouco mais nisso futuramente. Então, o determinado conteúdo produzido por um tipo de influencer abre sinais de risco para favorecer quadros de anorexia. E aí eu não estou fazendo uma associação de uma coisa com a outra, assim, não é que o conteúdo de um influencer específico vai mobilizar esse quadro na pessoa, mas ele vai entrar já numa articulação que tem caminhado para um tipo de sofrimento e vai favorecer o sofrimento. Ele vai contribuir em alguma medida. Não vai mobilizar sozinho, obviamente, mas tem uma contribuição. E essa contribuição, de novo, tem a ver com esse vazio operado, né? Eu acho que a gente chegou nesse lugar, nessa perspectiva filosófica. Então, o que é a anorexia, a experiência anoréxica, né? É uma experiência de um vazio que, inclusive, opera no corpo, né? Sim, essa questão filosófica do que você citou me faz lembrar da Sociedade do Cansaço, que foi escrito por aquele filósofo coreano, que agora eu não lembro o nome dele. Churran, né? É Churran. Bicho Han. Bicho-han. Exatamente quando a gente pergunta para qualquer pessoa, ou mesmo na clínica, quando começa a sessão, uma das coisas que se fala, nossa, como eu estou cansado.
é o que mais a gente ouve. Mas esse cansaço, justamente, pelo menos no meu ponto de vista, né, tem muito a ver com esse não poder chorar, não poder sentir dor, tristeza, de estar correndo atrás de uma ilusão, de algo que não dar conta, né? Você não dá conta de tudo. E você acha que isso tem alguma coisa a ver realmente com esse cansaço que a gente sente? Porque é como se você estivesse sempre correndo uma maratona sem fim. Sim. Não dar conta de tudo é interessante. Se não dar conta de tudo também é uma condição da existência, assim como o sofrimento. Mas, assim como o sofrimento, a gente tenta encontrar maneiras de aplacar isso, né? Tenta encontrar maneiras disso não existir mais. Então, a gente precisa dar conta das demandas que surgem, necessariamente. O modelo de sociedade que a gente vive não faz Não com que a gente, permite isso. faz com que a gente não deixe demanda para trás, faz com que a gente não deixe questões para trás. É uma outra ilusão, né? Porque as Isso que eu ia questões falar, é outra ilusão. é que nem você mencionou logo no começo. Ficar no perguntas da nossa última conversa. Isso é tão saudável, né? E isso é saudável. Não é, a noção de completude, ela é uma noção falsa. Porque É a morte, a completude é a morte. é a morte, exatamente. E aí, se você não consegue responder todas as perguntas, ou melhor, se você não consegue fazer todas as perguntas e respondê-las, então quer dizer que não valeu, né? Você tem que... E essa completude, ela é... Enquanto você fez essa pergunta, Magali, fiquei pensando assim aquela pessoa que levanta às vezes 4 da manhã, né? Para pegar o ônibus, chegar até a empresa e vai lá e tem que dar conta de todo o trabalho, né? E depois aí vai lá e sai às 5 da tarde e volta, chega às 8 da noite em casa, né? E chega com uma sensação de vazio porque não deu conta, né? Porque não deu conta porque ficaram ainda muitas coisas e amanhã tá preocupado com amanhã que vai e parece que isso é datado, isso daí dentro da nossa sociedade, porque essa sensação de que você não deu conta, parece que isso favorece determinados setores. Uhum. É porque é justamente isso que eu ia perguntar, né? A influência do capitalismo no nosso sofrimento. Que ele se faz muito presente, né? O capitalismo, a gente é um produto. E sendo um produto, você tem que vender. Você tem que ser apresentável Rentável, para ser. né? Rentável e tem que se vender. E isso também tira de nós a humanidade. E tirando a humanidade, mexe muito com a própria identidade, com o papel de pertencer ao mundo. Sim, E isso também causa muito sofrimento. sim. Eu acho que o capitalismo, ele faz com que a gente não consiga fazer perguntas, mas ao mesmo tempo ele cria as perguntas que ele precisa que você preste atenção. Então, você não faz as suas próprias perguntas, as perguntas que estão associadas à sua própria maneira de viver, à sua leitura de mundo, e o capitalismo fala, pergunte isso, é isso aqui que você vai perguntar, nada mais. E aí, quando surgem movimentos que questionam isso, esses movimentos são rechaçados. Eu estava até pensando nisso vindo para cá, assim, eu acho que, por exemplo, o funk eu acompanho pouco, assim, o trabalho dos funkeiros, mas eu acredito que o funk é um movimento que veio para dizer, olha, a gente tem as nossas próprias perguntas. E aí rolou uma CPI um tempo atrás, eu acho que aqui em São Paulo mesmo, contra os baile funk. Então é isso, a lógica capital não quer que você pergunte com as suas próprias perguntas. Não quer que a galera do funk faça as perguntas que eles têm para fazer, dentro da realidade que eles vivem. Eles têm que responder as perguntas do capitalismo. Você está trabalhando? Essa é uma boa, né? O capitalismo pergunta isso. Você trabalha com o quê? Você produz? Isso. Que você ganha dinheiro, né? Enfim, e não é dinheiro com qualquer coisa, porque a galera do funk ganha dinheiro, né? De várias maneiras, inclusive. Mas não é. Esse dinheiro não é o dinheiro que o capitalismo quer. O capitalismo quer um dinheiro que está implicado numa subserviência, né? Que é um outro lugar de sofrimento que não se desdobra, né? Então, o funkeiro faz uma música que questiona o que a gente vive, o que a gente está acostumado a viver fora desse lugar familiar deles, assim. E aí esse questionamento mobiliza a sociedade e aí o capitalismo fala, não, isso aí tá errado. O que a gente gosta mesmo é de música erudita.
O que a gente gosta mesmo é de música clássica. Isso que eles estão fazendo nem música é. Rolou essa discussão, inclusive, aqui em São Paulo. Agora eu não lembro exatamente onde é que é, mas quem estiver ouvindo pode dar uma olhada que vai achar fácil, né, de um vereador, se eu não me engano, questionando um dos convidados, né, que é um pesquisador, inclusive, um pesquisador e músico que fala sobre funk, questionando se ele conhecia um músico clássico. E esse pesquisador conhecia, inclusive, esse músico clássico. Mas você vê, a questão já é uma questão ruim, porque, primeiro, coloca a música clássica sobreposta ao funk, assim, quase que numa hierarquia, e supõe que eu tô perguntando uma coisa que o outro que é funkeiro não vai saber. Sim. Aí o moço, assim, acabou com a raça do vereador, porque ele sabia e sabia muito mais do que o vereador, inclusive, né? Suponho que uma coisa é boa, outra é ruim. Eu não sei se eu fui muito longe, mas me fala. Não, foi fantástico. Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando pro capitalismo ter opções é ruim, né? Péssimo. Que nem você estava falando do funk. Eu particularmente eu não curto muito ouvir funk, mas eu vejo que existe ali um problema muito grave que é que quando a sociedade queira que exista somente uma opção, né? Então que não, o que vale é música clássica. É colocar O todo mundo resto num é lixo. quadradinho, né? O resto não presta, o resto não serve. E aí essa coisa de você querer que as coisas fiquem todas no seu nicho, aí começa engraçado, né, que os mesmos que falam que tem que ter só uma opção são os mesmos que falam que tem da família tradicional, os mesmos que falam que a Terra não é redonda. É. Aí começa... e aí começa, parece que você não pode ter opções. Pegando o gancho do que você falou, quando a gente entra na internet e vai pesquisar sobre o sofrimento, vem sempre primeiramente o conceito bíblico. Caramba, É o conceito bíblico. Eu entrei com outras perguntas, primeiro veio o conceito bíblico. E eu acho que existe aí uma dicotomia, né? Porque na clínica o que a gente pega são muitos sofrimentos de pessoas que estão muito enraizadas dentro de algumas religiões. E aí elas causam muito mais dor do que alívio. E muito do que se vê na Bíblia, por exemplo, é o sofrimento como algo bom. Até aí não é essa questão, mas tem muito como o poder da fé, né? Testando a sua fé, testando a pessoa, né? Fala para ela do livre-arbítrio, mas a gente sabe que não é bem assim, que não é, tem as escolhas certas, que vai dentro de acordo com o capitalismo também. Então, inclusive no filme, vou falar de novo, né, do Nome da Rosa, eu sempre falo esse filme, tem lá quando, para que o padre, né, o monge, né, possa, se ele está pecando, então ele vai e começa a se flagelar, né? E ao se flagelar, ele tem esse sofrimento, o sofrimento como via de purificação, né? Então assim, muito se acreditou nessa sofrimento como resposta a Deus, né? De que você provar a sua fé, provar a sua fé, de provar que você e isso esteve na nossa base ali de para quem fez o catecismo, né? Quem fez toda essa passagem tinha o sofrimento como algo importante para você poder se resignar. Então, ou seja, o sofrimento como mecanismo para você deixar de ser o pecador. Dividindo, né, entre os ímpios e os justos. Né, e aí essa coisa binária não é saudável em determinado ponto. Porque, além de tudo, Jesus precisou sofrer para salvar a humanidade, né? Essa é a ideia, né? E engraçado que isso aparece na clínica, né? Essa ideia de que tá tudo muito bom, eu tô ganhando bem, não pode, tem algo errado. Porque
Eu não, eu tô, a minha vida tá maravilhosa, então eu preciso arrumar alguma coisa para sofrer, porque Para se eu, garantir o reino dos céus. porque eu não posso, isso aparece de forma inconsciente, não é uma Não forma é elaborado, direta, né? né? Sim. Eu acho que nesse caso é interessante, porque o ímpeto da vida se desdobrar vai para além do que da satisfação momentânea, da satisfação que você está vivendo. Uhum, Então você pode estar ganhando bem, você pode estar num relacionamento maravilhoso, sua família pode estar saudável, mas a vida ainda quer se desdobrar mais, né? A uhum, vida quer mais. E esse querer mais da vida, eu entendo como um sofrimento existencial. É de novo, voltando para isso, é a pergunta que segue sendo feita. uhum, E aí, nesses termos, é maravilhoso, assim. Eu acho que a pessoa vai para a clínica para poder é, fazer esse desdobramento acompanhado, né? O terapeuta tá lá para ajudar ela a entender esse processo, como é que isso cai na vida dela, especificamente na vida dela, e fazer novas perguntas, assim. uhum. De novo, eu tô ganhando bem, minha família tá maravilhosa, mas eu tô querendo fazer o quê? Às vezes, fazer o quê? Putz, sei lá, eu vou falar uma coisa assim, vou materializar isso muito, muito, muito. Às vezes é uma viagem, às vezes a pessoa não conhece determinado lugar do mundo e precisa conhecer esse lugar, quer conhecer esse lugar, mas nunca se deu conta disso. Uhum. Eu dei um exemplo aqui, mais da ordem superficial, porque foi o que veio na minha cabeça. Mas é só para retratar de novo. Mesmo uma vida que faz com que a gente sinta que ela é plena, ela vai continuar fazendo perguntas. Uhum. Ela vai continuar operando a partir desse sofrimento existencial. Eu acho que isso coloca o sofrimento existencial num lugar mais claro, né? Sim. Inclusive. E aí, voltando para a coisa do capitalismo, o capitalismo, de novo, ele não gosta dessas perguntas. Porque essas perguntas, elas podem questionar o modelo de vida, né? E aí a religião também tem um aspecto nesse sentido. Então, eu não sou religioso, eu não estudo religião, e aí o que eu vou dizer agora tem mais a ver com as vezes que eu tropecei nesse assunto, né? Tropecei literalmente. É, algumas vertentes de religião têm respostas para as perguntas, ou seja, isso que essa pergunta que você está fazendo a partir do seu sofrimento é uma pergunta genuína e a resposta que eu tenho para dar é uma resposta padrão. Então, a pergunta que vem do sofrimento existencial, ela é complexa, ela tem lacunas, ela é bastante genuína e é muito específica, porque é daquela pessoa, não é de um grupo de pessoas. Mas aí a religião vai dizer, olha, tem um grupo de pessoas aqui que tem um monte de pergunta diferente, eu sempre respondi isso aqui, ó. A resposta é sempre a mesma, vai lá que vai dar certo. E aí, normalmente a resposta é, me dá um dinheirinho, que daí você me dando um dinheirinho e você favorecendo esse espaço aqui, enfim, esse espaço, eu vou chamar de religioso, mas não sei se é a melhor palavra, tá? Favorecendo esse espaço religioso, você vai ser feliz e você vai receber isso que você quer, Em dobro. em dobro, Uhum. Então tem algumas vertentes religiosas que têm respostas, padrões, por um sofrimento que é muito específico, e tem algumas que mantêm perguntas, inclusive, que eu acho que essas são as bacanas, né? Sim. Isso que você está vivendo é uma pergunta para o mundo, então aqui nesse espaço as pessoas estão procurando suas respostas também, cada uma está procurando a sua, algumas já encontraram, outras ainda não, mas todo mundo está fazendo a mesma coisa aqui, vamos fazer junto. Aí eu acho que aí, esse tipo de religião eu acho bacana. Porque o sofrimento, ele faz parte da vida, né? Ele é inerente ao ser humano, né? Sim, Mas eu percebo que tem algumas coisas que elas são potencializadas demais, né? Pela mídia, pelas redes sociais, por religiões, por esse conceito de que o ser humano nasceu culpado e ele tem que expiar e punir esse pecado, essa dor. Então, assim, existem sofrimentos que você pode escolher também, né? Os benditos pratos que a gente fala, né? Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai dar conta mesmo. E que tem que deixar cair, que tem que deixar a coisa acontecer, até para que a gente possa seguir na nossa dor, né? No nosso sofrimento, de uma maneira, vamos dizer, que pode parecer estranho, mas é de uma maneira um pouco mais salutar, né? Um pouco menos sofrido, vamos, sim, né, colocar nessa ordem. sim. Quanto mais aberto o mundo é para você, quanto mais o mundo favorece que você circule, maiores as possibilidades de você conseguir lidar com os tipos de sofrimento que aparecem, inclusive abrir mão de alguns, deixar alguns pratos caírem. Agora, quanto mais o mundo rejeita você, quanto mais o mundo diz que você
é errado e não é bem-vindo, mais difícil é deixar um prato cair. Porque às vezes você, nessa situação, deixa um prato cair, esse prato pode ser você viver ou não. Pode ser você estar vivo ou não. E aí eu volto para essa lógica do funk, né? Então, o quanto que a sociedade que a gente vive hoje olha para a galera que produz esse tipo de cultura, produz o funk e fala assim, não, vocês podem circular à vontade, vocês estão seguros. Então, Não, eu acho que não. Eu avalio que não, na verdade. A sociedade diz para eles, fala assim, não, aqui você vai andar por aí e toma cuidado com o jeito que você vai andar, porque se você andar de um jeitinho meio errado, eu venho aqui e te pego. E pega mesmo, pega mesmo. E aí, todo esse conflito com a polícia enfim, vocês receberam um convidado aqui que discutiu um pouco sobre segurança pública também. sim. Eu acho que vocês têm um material interessante para abrir essa discussão, mas eu acho que é isso, assim, de novo, o quanto que determinado grupo de pessoas que constroem um tipo de perspectiva do mundo e de cultura são rechaçados, perdem a possibilidade de circular pelo mundo e também vão perdendo um pouco a possibilidade de lidar com o próprio sofrimento. Porque se abrir mão daquela única possibilidade de lidar com o sofrimento, pode estar correndo risco de vida. E você acha que esse sofrimento, né, que a gente estava falando a respeito das redes sociais, né, de Sim. que a gente pode chamar esse sofrimento de um sofrimento narcísico, né, onde você sofre por não corresponder àquilo que se espera, né? Parece que essa ideia, né, de você ter sempre que corresponder, ele tem essa coisa do narcisismo, né, de cada um. Narcisismo no sentido de ser mais ensimesmado, assim, a pessoa... Ou no sentido até mesmo freudiano, né, de que você precisa ser amado, né? Ah, E de uma certa forma, para ser amado, você precisa corresponder. Você precisa a imagem, Validação é, a do va- outro é o o. tempo. Então, assim, a gente vê, né, alguns tipos de sofrimento do tipo você perdeu seguidores, né? sim, sim. Perdeu seguidores, ou Cancelamentos. cancelamentos, Tá. ou você não teve tantas views que você gostaria, né? Você não, as pessoas não interagiram, né? Então, Aham. assim, é, essa coisa do narcisismo como forma de sofrimento, né? Parece que é uma coisa que percorre bastante aí a nossa sociedade, né? Sim. Eu fiquei curioso com uma coisa agora, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Posso Pode? brincar assim? Lógico. Eu fiquei curioso se vocês já lidaram, porque vocês estão Aham. produzindo um monte de conteúdo e estão entregando para o mundo, né? Sim. Uhum. E aí eu fiquei curioso para saber se vocês já lidaram com algum tipo De hater? de hater, de desrespeito, assim, de... Não propriamente conosco, mas com alguns convidados, né? Os Ah, convidados são atacados. São atacados, isso São sim. atacados. A gente mesmo não sofreu. Porque eu acho até interessante o hater, né? O hater ele é algo assim bacana, né? É, a gente, inclusive alguns assim que eu vejo, não conosco, com outras pessoas, realmente fazem a gente refletir, né? Onde que estamos ali, né? Mas com os nossos convidados já aconteceu. ah, A gente teve até que intervir em alguns, né? É. Porque teve algumas pessoas que se aproveitam desse momento de canal, visibilidade do canal canal para fazer outras para coisas. fazer ataques, né? Mas não propriamente com a nossa pessoa e nem com o programa em si, mas diretamente do convidado. E aí ah, a gente faz aquela investigação, vê quem que é a pessoa que está atacando. Aí a gente vê que são pessoas que às vezes abrem abrem uma rede social só para isso, né? caramba. Só para atacar. E às vezes até existem coisas, às vezes as pessoas vêm e vêm falar de coisas até mesmo jurídicas, É. né, no canal, né? E aí a pessoa esquece, né, que existe uma instância que é para isso. Sim. E aí nesse tipo assim, a gente realmente corta porque
porque ali não é para se discutir isso, né? Aham. Eu queria fazer uma pergunta referente ao sofrimento das mulheres, que é uma questão de gênero, né? Aliás, sofrimento com a questão de gênero, não só a mulher. Mas eu percebo que na clínica, e a gente até comentou ontem, né, na gravação que a gente teve sobre relacionamentos, o quanto a mulher está sobrecarregada. O quanto são as mulheres que procuram mais terapia, o quanto são as mulheres que apresentam mais alguns transtornos mentais, que é justamente devido a essa sobrecarga, essa carga social, essa cultura do ódio que existe há mais de 3.000 anos sobre as mulheres, né? Até o Contardo fala sobre isso, né? Que a sociedade está fundamentada em cima do ódio contra a mulher. Sim. E também isso favorece o capitalismo. Sim. Então, eu fico pensando o quanto esse sofrimento por questões de gêneros, até mesmo o ódio que foi apresentado no nosso programa, tem a ver também com a questão de gênero. Tem a ver com questão de gênero. Tem a ver com questão de gênero. Então, o quanto isso colabora para o sofrimento ser tão agravado hoje, por exemplo, nas questões raciais, na questão de gênero. Nossa, difícil, né? Sim. Eu, assim, acho que tentando começar a resposta, eu também entendo que essa questão, o aspecto do gênero, assim, o recorte do gênero, ele faz um corte na diferença de sofrimento, assim, no tipo do sofrimento, mas eu acho que já faz um tempo, assim, um tempo interessante que esse sofrimento também vem de de um lugar mais combativo que os coletivos de mulheres estão conseguindo operar. Então, assim, acompanhando um pouco essas discussões, eu tenho percebido que, com o passar dos anos, as mulheres têm conseguido cada vez mais fazer frente ao patriarcado, ao machismo, e eu acho que isso também mobiliza sofrimento porque é uma luta dura, assim, sabe? É uma luta dura que muitas vezes se volta contra elas, que muitas vezes a culpa, inclusive pelo sofrimento do homem, vai parar na mulher. E aí eu acho que a gente teve, acho que nas redes sociais, eu acompanhei muito pouco um filósofo de um programa, desses programas grandes da TV, da TV, ele, se eu não me engano, associou um pouco o sofrimento do homem ao movimento feminista. E aí, bom, temos um problema aí, né? Que a gente está fazendo exatamente o que eu falei aqui, que é, sim, o homem sofre. O homem sofre e o homem sofre em decorrência dos desdobramentos do machismo na sociedade. Sim, o machismo prejudica muito o homem. O machismo, ele vai contando que, assim, existem tipos de homem ideais, os outros eles são menos homens e assim por diante. Dá papéis, né? Isso, Papéis específicos. papel de provedor, entre outras coisas. Uhum. Então, o sofrimento do homem ele está diretamente relacionado a um modelo machista, um modelo patriarcal de se olhar para o mundo. Mas por algum motivo, esse filósofo entendeu que o sofrimento do homem tem a ver com a postura combativa do movimento feminista. Então, o movimento feminista faz críticas à masculinidade que o homem também tem que fazer. E aí, assim, lógico, né? Eu acho que as críticas que o movimento feminista fazem, a crítica ela não foi feita para você continuar feliz do jeito que você é. A crítica foi feita, e aí vou usar essa palavra de novo que a gente está discutindo aqui, ela foi feita para mobilizar um tipo de sofrimento que vai fazer com que você olhe para você mesmo e tente se reposicionar no mundo. Então, o feminismo não tá para passar a mão na cabeça do homem. Não espere isso do feminismo. Não dá para esperar isso do feminismo. Assim, minha companheira é bastante feminista e a gente tem essas discussões. A ideia não é passar a mão na cabeça, a ideia é te incomodar mesmo. Uhum. Mas esse incômodo e a maneira como você vai viver, assim, o incômodo tem a ver, sim, com a crítica que é mobilizada, mas a maneira como você vai viver tem a ver com as masculinidades, frágeis principalmente. Então eu faço uma crítica para você, você tem várias maneiras de viver. Você vai viver essa crítica tentando se reposicionar no mundo, ou você vai devolver a culpa para mim, vai me ofender? Não, Magali, cala a boca, Magali. Quem é você para falar desse jeito comigo? É assim que você vai viver a crítica que a mulher te trouxe? Não dá para ser assim. Então, não sei se eu me enrolei de novo, mas eu vou tentar fazer um resumo. O movimento feminista, de modo geral, assim, eu não conheço as especificidades do movimento feminista, mas eu entendo que é um movimento que abre uma crítica ao modelo social,
E essa crítica tem a ver com o reposicionamento das mulheres no mundo que a gente vive, né? E lugares mais adequados de circulação para as mulheres, mas também tem a ver com uma crítica ao modelo de masculinidade que está totalmente errado. Então, quando essa crítica ao modelo de masculinidade aparece, né, e ela precisa aparecer necessariamente, o que vai determinar se isso vai ser bacana ou não é a maneira como o homem vai reagir. E a maneira como o homem vai reagir tem a ver com modelos de masculinidade e não com a crítica que o feminismo faz. Se o modelo de masculinidade é um modelo mais frágil e reativo, ele vai reagir mal. Mas, de novo, é por conta do modelo e não por conta da crítica que o feminismo fez. Sim, exatamente. Né? E aí isso serve para diferenciar tipos de sofrimento. Né? E aí, já para concluir essa ideia de devolver para vocês, é feita uma crítica pelo modelo feminista, essa crítica vai mobilizar sofrimento no outro porque é para isso que serve, e esse sofrimento precisa se desdobrar em uma mudança e uma rearticulação entre as pessoas. Agora, se esse sofrimento ele se subverte num sofrimento reativo, violento, aí é um tipo de sofrimento que não está articulado. De novo, tem a ver com uma masculinidade mais frágil, uma masculinidade mais reativa e mais incomodada. Né? E, bom, ficou claro para vocês? Não sei. Ficou extremamente claro. Inclusive, é da sociedade, é da instituição humana, a questão da inércia, né? Você quer se manter sempre ali do jeito que está, né? E aí a crítica vem justamente nesse lugar de tirar falar, opa, peraí, vamos conversar sobre isso, né? Assim como o movimento dos negros, né? Ele está aí para questionar para dividir incômodo, para dar um incômodo. Assim como tivemos os movimentos sindicalistas que tava lá para questionar, para incomodar, falar, peraí, vocês não estão olhando para isso aqui, né? Vamos. Então acho que a crítica ela é bem-vinda sempre. Sim. Porque como é que a sociedade vai se rever se não houver a crítica, né? Isso. Se a gente continuar se mantendo ali porque é favorável, né, para o homem. A Magali fez até uma observação ontem, né? Que teve uma... Como é que foi, Magali? Que você ouviu? Eu ouvi ontem de um homem falando que, assim, nossa, eu não aguento mais limpar a casa. Eu preciso arrumar uma mulher. Aquilo eu não consegui responder porque... A cerveja que estava na mesa ferveu na hora, esquentou a cerveja. Foi um soco no estômago, né? Foi um soco no estômago. E aí o movimento feminista vem para falar, peraí, vamos lá, vamos... Eu já ouvi coisas assim do tipo... Nossa, mesma coisa, tô cansado de limpar a casa, não dá, eu não nasci com um dom que vocês têm. Que não era só eu que estava ali, né? Eram outras mulheres ali. Eu não nasci com um dom que vocês têm. Que dom? Dom de limpar a casa? Ah, tá. Né? Então, não é isso, né? A mulher não nasceu assim. A mulher, foi até o que a gente discutiu Sim. ontem. Você me falou uma outra coisa uma vez. Não sei se você... Que você... não sei se foi uma pessoa que falou para você diretamente, mas é que falaram que... acho que foi um homem, né? Lógico. Que fala. É sempre um homem. Uma pérola que fala. Categoria queimando o filme, né? Queimando o filme dos homens. E aí ele falando pra você que ele precisava arrumar uma mulher pra cuidar dele, né? Ah, sim, é verdade. Verdade. A Magali já ouviu umas... Mas o mocinho tava paquerando você desse jeito? Não. Menos mal, né? Imagina tentando paquerar assim, não, complicado. Acho que minha cara já... Essa cantada não é boa, né? Não funciona, não. Mas eu acho que o que vocês estão falando é tão bom, porque dá pra gente pensar, quem sabe, num outro aspecto para um tipo de sofrimento que pode ser interessante, que é o sofrimento tendo uma capacidade de ser dividido entre as pessoas. Então, o sofrimento que pode ser dividido entre as pessoas, ele é um sofrimento mobilizador de coisas importantes, de desdobramentos. Então, essa coisa, o cara tá lá, sei lá, casado há 20 anos, ele de repente separa e tem que se haver com as tarefas diárias de casa, assim. E aí ele percebe que aquilo é sofrido.
Porque não é gostoso limpar a casa mesmo. Não, não é. Assim, se ele acabou de limpar a casa já tá suja de novo, entendeu? Você já vai ter que fazer uma comida, vai sujar o fogão de novo, vai sujar de novo. E aí essa experiência é muito interessante porque o cara percebe que o que a mulher dele fez durante 20 anos não é fácil. Ele tá percebendo isso. Não, isso não é fácil. Só que ao invés dele falar assim, putz, então sou mais empático a pessoa que faz isso, sou mais empático às mulheres que fazem, mas ele não faz isso. Ele fala, não, eu quero devolver isso aí. Agora, não é pra mim, eu não quero compartilhar esse sofrimento. O sofrimento é todo seu. Te vira, vou contratar uma outra pessoa, vou casar com outra pessoa para fazer isso. E aí, toda vez que o sofrimento não é compartilhado, a gente desdobra e reitera uma violência, né? Sim. Então, de novo, vamos passar, por exemplo, para essas coisas de término de relacionamento. Então, tá lá o cara ficando com várias meninas, ficando, e ele tá seguro, assim, nunca ninguém terminou com ele. E aí, um dia, uma mocinha que ele gosta termina com ele. E aí ele sofre. E de novo, ao invés de dizer, putz, eu terminei com várias meninas, elas sofreram, o sofrimento é meio nosso, então eu vou tentar reposicionar, vou tentar repensar o jeito que eu faço as coisas. Não, ele quer devolver pra mulher, ela vai sofrer ainda mais. Ele vai lá, faz o quê? Tudo que a gente viu há umas semanas atrás acontecendo, que acontece muito. Violência. Soco no elevador. Feminicídio, à torta e à direita. Isso. É isso. O sofrimento, ele não é gostoso de se viver. Ele não existe para ser gostoso mesmo. Mas ele existe para fazer a gente olhar para aquilo que a gente está vivendo e, quem sabe, convocar pessoas a viver junto com a gente. Pessoas que já viveram esse sofrimento, inclusive. Pessoas que já experimentaram isso. Sim. Então, terminei com várias meninas, elas sofreram. E aí, quando eu sofro, eu entendo o que ela viveu, em alguma medida. Mas, putz, então vou fazer diferente, sei lá, respeitar mais, conversar mais, dialogar mais. Mas não é isso que eu vou fazer. Porque eu, na minha fragilidade, não dou conta de viver isso, não. Eu vou operar a violência no outro. Você vai sofrer mais do que eu tô sofrendo. E o sofrimento, quando é com o outro que sofre, ele é diferente, né? Ele é... às vezes a gente até julga, né? Esse ano, né, Magalhães, acho que foi logo no começo do ano, nós fomos convidados por uma pessoa que passou pelo programa aqui, nós fomos convidados a ver um filme a respeito do Sem Terras. Isso. Então, assim, a gente sempre ouve muitas críticas ao Sem Terras, como pessoas que não eram idôneas. Que invade o lugar dos outros, que não respeita a privacidade. Não respeita a propriedade privada. E aí, nós fomos lá ver esse filme, conhecemos, inclusive, né, as pessoas que estão no movimento. E aí, a gente vendo ali que as pessoas têm um modo... são pessoas que sofrem, porque quando eles trabalhavam na lavoura, a lavoura utiliza de veneno, com eles trabalhando ali, e o veneno sendo jogado. E aí as pessoas ficam impossibilitadas. Uma das pessoas até não andava mais. Sim. Por causa disso. E o Movimento Sem Terra veio para poder dar dignidade para essas pessoas que trabalhavam na lavoura e depois simplesmente foram jogadas da Melina Schultz, né? Isso. O Olhar de Cícera, e eu recomendo, pessoal, porque ele traz uma visão humanizada sobre do que é o movimento do sobre o sofrimento que é o do Sem Terras, né? Então, assim, e a gente tinha um julgamento a respeito disso. Sim. Mas quando você se depara com esse tipo de sofrimento, você fala, não, peraí, tem algo aí que precisa ser revisto mesmo. Mas lembra da estratégia do capitalismo, que você não pode fazer as suas próprias perguntas, tem que fazer as perguntas que eles fazem? Isso. Então, quantas pessoas próximas de vocês conhecem que tem sua casa própria já quitadinha? Quantas? Não são tantas assim, né? Não. Eu, pelo menos, na minha experiência, não são. Não. Então, será que essa não é uma pergunta de todos nós? Assim, eu não tenho casa, eu quero uma casa, que é o mínimo? Sim. Eu vou fazer essa pergunta entre nós aqui nessa sala. Quem que tem a sua casa quitadinha? Eu tenho o meu apartamento. O Cheva riu. Meu apartamento é meu e da Caixa, por enquanto. Daqui uns 30 anos vai ser só seu meu. Sócio, né? A Caixa tem metade do meu apartamento. Então, eu acho que é isso. De novo, é uma pergunta que ela é dividida entre um grupo grande da sociedade, mas que o capitalismo diz que essa pergunta está errada, faça outra.
E o Movimento Sem Terra está demarcando, não, essa pergunta, sem terra e sem teto, né? Está demarcando. Essa pergunta é uma pergunta genuína, a gente tem que fazer essa pergunta. E a gente tem que trabalhar para poder responder ela assim, moradia é um direito, né, gente? Sim. É um direito. E aí a gente ouve os representantes do capitalismo dizendo, não, a pergunta não é essa, a pergunta é, eles invadem casa? Mas que merda de pergunta é essa, gente? Né? A pergunta é, eles são ladrões? Mesmo, são Nossa, ladrões. que merda de pergunta é essa? São violentos. Não, a São pergunta bandidos? são bandidos? Imagina. Não querem Imagina. trabalhar. Não, a pergunta é, todo mundo tem sua casa? A pergunta é essa. É a pergunta que eles estão fazendo todo Se dia. eu trabalho para ter minha casa, por que ele não pode, né? O capitalismo ele faz esse tipo de... Como se eles não de trabalhassem, né? Eles trabalham também. Sendo que o capitalismo, né, como ele é o grande, como gerenciador, na realidade eu acho que o capitalismo ele é um administrador dos modos de sofrimento, né? Porque para existir o capitalismo, você precisa ter, primeiro, exploração. Sim. Né? Eu adorei isso, um administrador do sofrimento. Sim, o capitalismo ele agencia o sofrimento, porque para que uns fiquem para que tenham o capital, outros precisam sofrer. Só que não pode sofrer muito, né? Não pode sofrer muito, porque se sofrer muito, esses aqui ficam mal, né? Então a gente vai gerenciar esse sofrimento para que ele possa manter esse grupo e precisa de exploração, precisa quantos movimentos o próprio a gente fala do movimento dos negros, mas a escravidão foi a base do capitalismo, né? Sem escravidão não tinha capitalismo. As mulheres, né? Sem exploração das mulheres não tinha capitalismo, né? Então assim, então o capitalismo faz esse agenciamento. Sim. Você falou do término de relacionamento, que é uma das coisas que hoje a gente percebe muito, a dificuldade de se relacionar, né? Que traz muito sofrimento, porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho, né? O ser humano quer ter outra pessoa. Não existe ser humano sozinho. Não existe. Sozinho assim, não. Não existe. Nem na montanha, né? Não. Nem na caverna, nada disso. Mas hoje o que se vê é muita solidão, muita dificuldade de se relacionar, essa coisa do catálogo dos aplicativos de relacionamento, né? Que é um catálogo ali. E por que você acha que esse sofrimento está tão impactado nos relacionamentos amorosos hoje em dia? Você diz os relacionamentos... São mais difíceis. Eu acho que sempre foram, mas sempre foram difíceis, mas eu acho que do ponto de vista do gênero, assim, a dominação do homem, assim, histórica, foi tentando simplificar isso, que é calar uma parte que sofre e a outra parte que é o homem ter todos os desejos atendidos. Eu acho que agora, com as mulheres fazendo frente, a gente tem um sofrimento talvez diferente. Mas é isso, acho que sempre sofreu. Putz, agora acho que eu até fiquei meio confuso com a sua pergunta, assim, sabe? Sinceramente. Eu acho que, de novo, sempre sofreu. Sempre eu acho que eu o faço jeito. essas perguntas cavernosas. Mas eu acho que o tipo de sofrimento tem mudado, e aí eu vou fazer uma afirmação aqui que tem a ver com uma esperança minha, talvez. Quem sabe essa mudança de sofrimento com, acho que as mulheres fazendo frente a se colocar cada vez mais, não, quem sabe num futuro não faça com que esse sofrimento seja um sofrimento mais articulado e que combine um pouco mais as pessoas num término mais civilizado, talvez. Né? Lembrar para o homem que existe uma pessoa ali diante dele que precisa ser respeitada, mesmo diante de uma negativa que ele recebe. Não sei. Não sei se eu conseguir me fazer entender, inclusive. E pior que a geração que vem vindo, não só essa, como a anterior também, eles têm uma dificuldade com não, né? Com essa. Não sei se isso vai... parece que o não, ele não está muito bem, pelo menos o que eu tenho visto aí, né? Sim. Não sei qual a experiência que você tem na sua clínica, na clínica da Magali. Não, a dificuldade, por exemplo, dos adolescentes e dos jovens de início da vida adulta, o não ainda é bem problemático.
E aí junta esse não com um machismo que está estrutural, né, na nossa sociedade. Então eu percebo que isso é um dos pontos que atrapalha muito os relacionamentos nos dias atuais, né? Eu estava comentando uma vez, acho que foi com você mesmo, Leandro, né? Que eu vejo pessoas, né? Eu já entrei em aplicativo de relacionamento e eu fiquei impressionada com solicitação dos homens para as mulheres, que se for divorciada, que seja um divórcio bem resolvido, né? Filhos adultos, que more Currículo. sozinha, que tenha já sua vida financeira estruturada, seu carro, sua casa, tá? Que coloque fotos sem filtros, fotos atuais, tá? Não esconda a idade. E o rapaz, o digníssimo, coloca ali fotos que você percebe claramente pelo fundo que é IA. Quer dizer, ele pode, ela não, né? E que tenha viajado, que tenha dinheiro, que tenha, assim... Então, assim, é o catálogo que eu falei, né? Então, assim, é algo muito mercantil. Muito mercantil. E aí é um homem seguindo essa linha mercantil. E as mulheres que desde a Primeira Guerra Mundial tá vindo galgando espaços, e depois o boom foi depois do anticoncepcional, me parece que o homem está indo na contramão do que a mulher está vivenciando. Então, se já tinha dificuldade antes, porque não é fácil se relacionar, né? Cada um tem as suas questões, parece que está havendo um maior distanciamento. E com essa necessidade que as pessoas têm de ter um relacionamento, parece que criou-se um hiato aí, um vazio muito grande. E eu acho que é isso que está colaborando muito para a dificuldade de se relacionar. Sim. Acho que a demanda é grande também, quando tem muita exigência assim, é porque A demanda... o mercado tá bem favorável, né? Porque senão eu não colocaria tanto. Eu acho que esse rigor todo aí que você viu no eu aplicativo. vi vários, viu? Não foi um, não. Eu tô chamando Nem de dois. tô chamando de rigor, mas não é a melhor palavra. Eu queria uma palavra mais. Pode Essas falar. exigências? Não, nem Pode exigência. falar Eu queria uma palavra mais feia, assim, mais mas eu vou chula. arrumar uma palavra mais feia. Pode falar. Pode falar. Sei lá, essa frescura toda, eu não sei. Não, Mas eu acho que são homens que, vou fazer uma inferência, né? Possivelmente tem muita dificuldade de lidar com pessoas reais, com mulheres reais. Uhum. Porque essa pessoa que ele quer é uma pessoa que, mesmo se atender todas as expectativas dele que ele listou, vai aparecer com aspectos reais que ele vai precisar lidar, assim. Ele está tentando prever alguma coisa. Ele está tentando se manter seguro, entendeu? A É o partir de medo. uma insegurança própria, sim. Só faltava É o ele medo. colocar lá que a mulher não pode ter mau hálito, não pode peidar e não pode tem que levantar de manhã já Arrumada, pronta não pode e fazer maquiar. cocô e xixi. Não pode fazer xixi também. Nem cocô. Não, Sim. eu lembro de um que colocou a idade. Tinha que ser entre tal e tal idade. Daí Não, tem, eu sei me lá, divirto. entre Gente, 20 e 30, se tiver 31 já não pode mais. Não é Já- esquisitérrimo não, isso? eu vou explicar, né, por que eu entrei no aplicativo. Porque, assim, eu começo a ler aquilo, aquilo para mim é um parque de diversão, é passando e rindo. Até parei já, faz muito tempo já que eu parei, porque é engraçado. Aham. Sim, É infantil demais, no meu ponto de vista. sim, É muito infantilidade ali. sim. Mas, devem ter mocinhos legais, assim, mas eu acho que essas experiências que você contou são bem emblemáticas mesmo. Que eu insisto nessa coisa de que relacionamento é um troço vivo, assim, sabe? Você conhece a pessoa hoje, amanhã ela amanhece com te apresenta uma coisa que você ainda não conhecia, te apresenta a variação de uma coisa que você achava que você conhecia já. E aí é por isso que o relacionamento tem a ver com um diálogo cotidiano, assim. E aí os homens têm dificuldade de dialogar porque, historicamente, eles vêm sendo treinados a impor, né? A impor e a mandar. Impor e ordens e imposições não tem a ver com diálogo, tem a ver com um dizendo e o outro simplesmente obedecendo. Então, eu acho que o que eu chamo de masculinidade frágil é essa masculinidade que foi constituída a partir de uma realidade na qual ele se impõe e quem está diante dele simplesmente obedece. E ele está precisando aprender a dialogar agora.
Esses caras de rede social, eles não estão nem perto de dialogar. Porque se ele quisesse mesmo dialogar, ele, enfim, assim, ó, assim, eu acho que tem fantasias e fetiches, não, eu gosto de mulher alta, eu gosto de mulher baixa, tem um pouco disso, eu acho que pode ser até natural. Mas esse tanto de regra, esse tanto de critério é porque a pessoa quer uma garantia ali de que vai continuar tudo É o bem medo, assim. é um medo E infantil. um modo de sofrimento isso também, né? Porque, veja, ele tá buscando algo muito perfeito. Eu não sei se a mãe deles tinha todas essas características Essa que mulher não existe. essa Mulher não mulher que, Nem o que homem, eles né? querem. Desse Ele, jeito. ele tá indo num lado imaginário, uma fantasia de que ele vai encontrar essa mulher e provavelmente ele vai exigir que ela o ame, né? Aham. Porque afinal de contas ele Indiscriminadamente, viu? É pra amar sem questão. sim, sim. Então, é justamente voltando que esse medo infantil, e não é só, acho que a gente também não pode generalizar que só os homens, mas tem mulheres também que têm suas exigências, vamos dizer assim, Eu que ia falar também disso. têm as suas infantilidades, também têm as suas neuras, vamos dizer assim. Mas o medo de sofrer impede vínculos. Impede, e a gente sente necessidade de ter vínculos. E isso que gera sofrimento, tá? Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre o número de mortes de mulheres no Irã, né? A lei iraniana enforca muitas mulheres, está uma média de 200 e poucas mulheres ano. Sério? Sério, Caramba, tem eu até uma intervenção não da sabia. ONU em relação a isso tudo. E eu estava lendo naquela revista Liberta, que é uma revista independente, né? Não tem vínculos, Aham. né? Então eu gosto desse tipo de reportagem. E fala justamente disso, né? Nessas 200 e poucas, 118, que eu acho que era 249, essas 118, elas mataram realmente os seus companheiros. Mas dentre elas mataram porque elas sofriam violências domésticas, né? E foi para defender sua própria vida e dos filhos. E dentre desses 200 e poucos, a maioria casou, forçada, com 12 anos de idade. Tá. E as outras, qual que era o motivo do enforcamento? Porque foi contra as regras. Provavelmente traição, essas Não, coisas. não teve traição. A maioria não teve traição. Elas não disseram não. Disseram não? Disseram não para alguma coisa. Mas a maioria delas, quase todas, dessas 200, sofriam violência doméstica, ou se não sofriam violência doméstica, foram obrigadas a casar com 12, 13 anos de idade. Aham. Então, a grande maioria. 118 mataram para se defender. Então, e mesmo assim, não justifica a morte delas, Aham. tá? Então, assim, por que eu estou falando dessa reportagem? Porque a gente falou do feminismo e do machismo, né? E eu acho importante dizer algo que é: o machismo mata. O feminismo não mata. Não é a proposta do Não feminismo. é a proposta. A proposta é discussão, é mudar algo. Então, eu acho que é importante ressaltar isso porque traz muito sofrimento essa cultura machista, essa cultura patriarcal, o mundo capitalista. Se a gente já está vivendo num mundo onde o sofrimento parece ser maior do que os anos anteriores, eu acho que a gente tem que rever a forma do capitalismo, a forma do machismo e a forma do patriarcado. Aham. Sim. Tem uma coisa interessante assim nisso que você usou a expressão exigência, eu estava até pensando numa coisa aqui. Eu acho que eu vou tentar fazer um cenário assim, mas bem cotidiano para a gente falar de exigência, né? Então, você tá lá na sua casa, o que? Aí de repente você, putz, fiquei com vontade de comer banana. E aí você cria uma banana na sua cabeça ali que você quer, você cria o estilo da banana, o tamanho, sei lá, qualquer coisa do tipo, a imagem da banana, e aí aquela é uma exigência que você vai fazer pro mundo, né? Você vai exigir essa banana do mundo. Aí você vai no supermercado e você certamente não vai achar a banana que você imaginou. Aí você vai tacar fogo no supermercado? Não, você vai precisar criar possibilidades daquilo que está diante de você. Aí você pega a banana que está possível. E nas relações é um pouco disso também, só que nas relações a coisa fica muito mais complicada porque tem um outro ali do seu lado. Então você faz exigências de uma mulher ideal
E essas exigências, elas podem ser genuínas, vamos fazer de conta que são genuínas essas exigências. Aí você chega para aquela mulher que não é a mulher ideal, fala assim, eu gostaria disso, disso, disso de você. E aí essa mulher ideal se apresenta para você e aí você pode se abrir para o que ela tem para oferecer, né? Mas ao invés disso, de novo, a masculinidade frágil fala, não, eu não aceito outra coisa. Eu não aceito que você seja real diante de mim. Eu não aceito que você seja real diante de mim. Eu preciso prever o que você vai me dizer. E eu só prevejo se você acatar toda essa lista que eu tenho aqui. Não topo ficar com você, não. E aí eu acho que a mulher, ela faz isso, mas ela faz isso reproduzindo o machismo. Né? E aí entra de novo na culpabilização que a gente vai colocando. Então, tem mulheres sim que vão falar, não, eu quero ficar com um cara com no mínimo 1,80 m, que, sei lá, tenha determinado carro, entre outras coisas. Mas isso não tem nada a ver com o movimento feminista, isso é uma reprodução do machismo. Sim. E de novo, assim, o quanto que aquilo não precisa voltar para quem constitui a masculinidade, que é de modo geral os homens, para que eles repensem o que eles estão oferecendo para a sociedade também. Eu já ouvi, né, relatos em clínica, né, assim, do pessoal que participa das redes sociais, tudo, o pessoal falando, né, que foi determinada moça não quis porque ela tinha 1,80 m, né, e ela questionou ele a respeito da altura, falou que tinha 1,78 m, e ela falou que não dava, porque se ela botar um salto, ela vai para 1 m e... Quase 2 metros, né? E aí ela vai parecer maior que ele, né, e isso daí não pega bem, né? Então o homem precisa ser maior que ela, né? Então ele precisa... Porque aí vem aquela questão da proteção, tudo, né? Coisas que estão tudo embutidas ali no machismo. Mas é o que você falou, é uma reprodução de uma ideia. Né? Eu acho que é uma reprodução do machismo mesmo. Essa insegurança em relação ao outro é produto do machismo. Sim. Necessariamente. Essa necessidade de prever o que o outro vai dizer ou não, vai fazer ou não, de tentar dominar o outro, é produto do machismo. Sim. É produto do machismo, porque ainda que o machismo não seja uma... acho que eu vou correr risco de um erro aqui, mas não tem problema. O machismo, ele não é uma ciência, por exemplo. Ele é um fenômeno social. E eu acho que o feminismo tem se constituído como uma ciência social. E são coisas diferentes, porque daí o feminismo tem uma leitura mais posta do mundo, tem uma estrutura mais posta do mundo. O machismo só quer manter poder. E com explicações mirabolantes, com violência, entre outras coisas. Então, mas aí quando a gente fala, por exemplo, de masculinidade, eu acho que a masculinidade pode entrar nesse lugar de ser uma ciência, um tipo de uma ciência social. Porque daí a gente vai abrir uma crítica sobre que homem é esse, que sociedade é essa que formou esse homem, que tipo de coisa que a gente precisa reformular. Entendeu? O machismo é um fenômeno social que precisa ser extinto, efetivamente, mas isso não significa que o homem não precise continuar se questionando. E aí a gente pode falar de masculinidade nesse caso, né? Tanto a formação do homem quanto a mulher, né, dentro dessa estrutura machista. Sim. Né, porque a mulher, como você mesmo mencionou, ela vai reproduzir essa estrutura e ela vai criar os seus filhos dentro dessa estrutura. Ela vai fazer as exigências, né, de companheiros dentro dessa estrutura, e aí vai a continuação. Teve um cara, esse eu sei o nome, infelizmente, mas eu não vou falar o nome dele, porque enfim, mas todo mundo vai saber quem é. Que teve um massacre no Alemão, no Rio de Janeiro, um tempo atrás, e esse cara estava falando que a culpa... acho que ele usou exatamente essa expressão, assim, a culpa desse massacre foi o fato das mães não terem criado bem seus filhos. E isso é muito, muito grave, assim, porque... E aí vem um outro aspecto, a gente acabou diluindo um pouco a ideia de sofrimento, mas para tentar voltar, assim, sabe? Eu acho que ele coloca a responsabilidade pelo sofrimento na pessoa e não na estrutura da sociedade. Ele culpa a mãe pelo sofrimento que ela está vivendo e pelo sofrimento que o filho dela viveu.
E não é a estrutura da sociedade, a culpa é daquela pessoa. Então, todo tipo de culpabilização do indivíduo opera um tipo de sofrimento que não tem desdobramento. É um sofrimento da ordem da violência. Responsabilizar o Estado e o coletivo, aí a gente olha, porque o sofrimento é inevitável, a gente olha para a possibilidade de cuidar daquele sofrimento. Se encontrar a simplificação que faz de um determinado assunto, né? Isso. Porque esse assunto aí, ele vai muito além do que estava ali, né? Sim, infinitamente. Nós trouxemos, como você falou, trouxemos o secretário de Segurança Pública aqui de Santo André e nós pedimos para ele comentar, né, a respeito desse assunto. E vai muito além do que a gente viu ali na tela. Sim. Existem tudo, assim como o machismo, ele se trata de poder, isso é também poder ali. O poder tá envolvido. O sofrimento está muito vinculado à dor, à violência, né? A violência, ela traz muito sofrimento. E se a gente for analisar, quanto uma sociedade menos violenta, é menos sofrimento, né? Então, é isso? Apitou? Apitou. O juiz encerrou. Você quer falar mais alguma coisa, Reinaldo? Tem alguma coisa que você gostaria? Eu queria falar uma última coisa, assim. Essa é a segunda vez que eu divido esse espaço aqui com vocês e continua sendo um prazer para mim. Se sentiu bem? Sim, e continua. Eu acho que é disso que eu quero falar assim rapidamente. Continua sendo um espaço em que eu me sinto à vontade para me arriscar nos assuntos aqui. Eu sou um psicólogo clínico, já passei por alguns lugares, não é de tudo que eu entendo, mas eu me sinto à vontade para poder contar um pouco de algumas hipóteses que eu tenho e de poder, assim, ter o prazer de acertar e também poder errar. E eu estou aberto, assim, a quem quiser me dizer, assim, se eu errei em alguma coisa, se quiser me contar alguma coisa acerca do Fazer que... críticas, né? Fazer críticas, isso totalmente aberto. Eu acho que eu estou à vontade com isso aqui e foi, assim, é isso. Acho que foi um prazer poder me arriscar, acertar e errar e viver isso aqui com vocês hoje. Você quer divulgar alguma rede social sua? Eu tenho tanta... Assim, eu tenho um Instagram, eu acho que vocês me marcam quando tem lá os cortes. Eu acho que é aquele Instagram que vocês me marcam. Marca lá. Marca lá. E tô aberto. A gente vai pedir, então, para você assinar de novo o nosso quadro. Sim. Afinal de contas. E datar ele, né? Porque o outro a gente acabou não datando. Eu não datei o outro? Eu acho que não. Datei, ó. Datou? 19/7. Então tá. Então já... Ele já achou logo de cara. Nossa, eu fico procurando, eu levo uma semana para encontrar o... Mas isso que você apontou é importante, Reinaldo, porque é isso, né? Aqui o nosso espaço é um espaço de fala e de escuta de coisas que atravessam o ser humano. E é um espaço de perguntas e não respostas. Sim, justamente para tirar você desse lugar, né? Não vamos sair, não vai sair daqui com nenhuma... Nada assim que você vai... uma fórmula. Sim, não tem uma análise. É um espaço para a gente poder conversar e que as pessoas possam se aprofundar, né, Sim. nas suas questões. Sim. Que dia que é hoje mesmo, gente? Hoje é dia 20. Nossa, o cheiro do Natal já, né? Já. Estamos aí na beirada do Natal, Ano Novo. Qual foi a data lá? Olha que interessante. 19 de julho. 19 de julho, 20 de dezembro. A próxima vai ser 21 de alguma coisa, 21 né? de alguma coisa. Podemos encerrar então, Magali? Podemos. Então, Reinaldo, muito obrigado. Tá? É sempre um agradeço. prazer ter você aqui. Você é uma pessoa muito bacana. A gente gosta muito de conversar com você. E você vai vir outras vezes pra gente poder falar de outros certeza. assuntos. Me chama que eu venho. Aí a gente vai tratar aí o tema que você fica interessado aí em nos trazer. Magali, Tudo bem? muito obrigado também. Muito você. obrigada por mais um encontro. Mais um encontro, estamos Você chegando. também. Muito obrigada, Reinaldo. Esse aqui é a nossa última entrevista desse Do ano. do ano. Vamos Mas lá. eles só vai em janeiro. voar em janeiro, tá, pessoal? E aí vamos. É isso.
Tá bom, Obrigada, pessoal? pessoal. Muito obrigado. Sigam nas nossas redes sociais, YouTube, no Instagram. Vai aparecer aqui as nossas redes. E. Opa, a câmera do meio? Ó, tá vendo? Obrigado, Sheba. O Sheba estava me Obrigada a todos, corrigindo aqui. pessoal. Até mais, Até pessoal. mais, Tchau, até gente. mais. Beijo. Tchau.